Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo de número 32. Essa na presta, o compressor não está ligado não, né? Ajuda a gente. Se puder dar um pouquinho mais do meu grave aqui, a gente está numa batida de pregação. Além de eu estar com a voz um pouco cansada, ainda estou com a costela quebrada. Mas estou melhorando. A gente, depois dos 40, quer fazer algumas coisas, não dá, né? Só Jesus. E disseram um para o outro. Lucas 24, 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olhe para o seu irmão e diga: corações em chamas. Mais uma vez, corações em chamas. Toma seu assento em nome de Jesus. Queridos, Cristo havia dito para os seus discípulos: hoje vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. Vocês se escandalizarão. Vocês ficarão dispersos como ovelhas pelos montes. Mas eu mesmo digo: vão me sepultar. Serei crucificado, serei morto, mas ao terceiro dia eu estarei de volta. Todos ouviram. Repita comigo: todos ouviram, mas nem todos creram. Nenhum dos 12 vai crer. Porque você vai ver que após a ressurreição, quando Maria Madalena vai lá no capítulo 20 de João falar com eles, quando eles estavam dentro de uma casa na Galileia com medo de serem mortos, porque até aquele momento haviam ouvido que Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém o viu. Mas sabe quem vai crer na palavra que Jesus disse? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou estar de volta. Maria Madalena estava lá no sepulcro, no domingo pela manhã, e ela viu o Salvador, pensando ela ser ele o jardineiro, e ele se revelou a ela. Não, peraí. Eu perguntei assim, grandão, por que o Senhor não se revelou aos 12 primeiro, mas se revelou a Maria? E ele falou assim: quem é que foi me buscar? Quem é que foi até o túmulo? E eu falei: mas o que o Senhor quer dizer? Ele disse: eu me revelo não a quem se acomoda, mas eu me revelo a quem me busca. Não importa se você tem cargo, não importa o seu nível que você está, se não houver busca, não haverá intimidade. Se não houver busca, não haverá revelações. Eita, estou todo arrepiado. A busca faz com que a palavra de Cristo se cumpra. Ele disse: Maria, avise aos meus discípulos e a Pedro que me aguardem na Galileia. Sabe o que ele deu a ela? Olha para cá, ele não deu apenas uma revelação, porque revelação foi quando ele se revelou a ela quem ele era. Mas quando ele diz assim: avisa a Pedro e aos demais que me aguardem lá, e avisa a eles que eu estou de volta, eu estou ressurreto. Olha para cá, ele não deu só uma revelação para Maria Madalena, ele também deu uma mensagem para ela. O Senhor dá revelações e o Senhor entrega mensagens para quem busca Ele. A Bíblia diz, olha para cá, Maria estava lá, ela ouviu e viu Jesus. A Bíblia diz que ela vai contar para os discípulos que estão em Emaús e que estão na Galileia, dentro daquela casa. Jesus entra dentro daquela casa. Os discípulos estavam com tanto medo que nem a porta abriram. Então o grandão da Galileia entrou com a porta fechada. Eu não sei se tu vai entender esse mistério. O corpo de Jesus, olha para cá, é um corpo glorificado. Mesmo glorificado, olha para mim, é um corpo que conseguiu comer um pão e conseguiu comer um peixe assado. Isso depois de ressurreto. Agora vê se tu entende. Mesmo sendo um corpo que comia e mesmo sendo um corpo glorificado, observa que esse corpo não tem limite, porque ele atravessa aquela porta, ele atravessa aquela parede. Dá glória só se você pegar. Alguém falou que David Copperfield atravessou parede, mas há 2025 anos atrás ele atravessa e diz: Pai seja convosco.
Paz seja convosco. Aleluia. Olha para cá. A Bíblia diz que o grandão da Galileia agora, ele está se revelando aos seus discípulos, mas tem dois deles que não os viram, tem dois deles que ainda não tinham visto o ressurreto. Olha para cá, 12 era chamado de seus discípulos, os apóstolos, mas tinha dois, um que estava indo a caminho de Emaús, que chamava Cleópatas. A Bíblia diz que esses dois agora estão em Jerusalém. A tarde já está chegando, o domingo já está chegando, o dia já está perto de trocar, porque disseram que ele ressuscitaria no domingo pela manhã. Amanhã chegou, a tarde estava chegando, a noite estava vindo, e cadê Jesus que até agora não apareceu? Até porque os sacerdotes da época haviam subornado os soldados de Roma que tinham visto o anjo do Senhor. Eita glória, olha para cá, o anjo do Senhor se revelar a eles. Sabe quem guardava o túmulo de Jesus naquela época? A tropa de elite de Roma. Fazia um turno de cada 12 horas. Vamos trocar o turno. 8 homens guardavam o túmulo de Jesus, mas a hora que um anjo forte e poderoso removeu a pedra do sepulcro, quando a tropa de elite de Roma viu os anjos, a Bíblia diz que eles tremiam a perna igual vara verde. Não pegou, por isso não deu glória. Jesus se revelou a Saulo no caminho de Damasco, e se revelou, enviou os anjos para se revelar. Oh glória, e enviou os anjos para se revelar aqueles soldados romanos. Agora olha para cá, se gente que não é crente viu anjo, imagina eu que sirvo e você que serve a Jesus de Nazaré. Ele se revela a quem ele quer, ele se revela a pessoa que ele quer. Oh glória, agora pega aí para ver se tu dá glória. Ele botou os homens mais bravos de Roma para correr. Ele pegou o cara mais brabo do judaísmo, chamado Saulo de Tarso, para beijar o céu só com a sua presença quando ele chegou. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus vai fazer uma visita na sua casa. Aleluia. Quando ele visitar a sua casa, ele vai mudar aquelas vidas que estão lá, ele vai mudar aquele ambiente que foi gerado. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso para fazer uma obra extraordinária. Escute, a Bíblia diz que quando esses discípulos perceberam, só não deixa o compressor. Quando os discípulos perceberam, obrigado, quando perceberam que a noite estava chegando e Jesus não apareceu, a fé desapareceu junto com a noite. Porque tem gente que ainda consegue sustentar a fé na promessa por um tempo, mas parece que enquanto a promessa não se cumpre, parece que ao invés da fé permanecer, a fé vai diminuindo. Olha para mim, Abraão, olha para mim, você sabe por que os discípulos vão sair de Jerusalém e vão para Emaús? Porque eles estão dizendo assim: está todo mundo dizendo que ele ressuscitou, mas até agora os nossos olhos não o viram. Olha para mim, agora pega. Você sabe por que Abraão é chamado de pai da fé? Se desse para colocar no telão, capítulo 15 de Gênesis, versículo de número 5 e 6. Gênesis capítulo 15, versículos, olha para cá. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Coloca o 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Agora coloca o capítulo 15, versículo 12. Olha para mim, olha para cá, vai, capítulo 15, verso 12. E pondo-se o sol, pondo-se o quê? Olha para cá,
pondo-se é quando está chegando a noite. Se fosse nascendo é quando o dia está brotando. Olha para mim, Deus tira Abraão de dentro da tenda, de dia, e olha para ele e fala assim: olha para as estrelas do céu. Olha para o céu, Abraão. Está vendo as estrelas do céu? Conta ela para ver se tu pode. Olha para mim, Abraão não está vendo nada, porque de dia não tem estrela. Ele está dizendo, sabe por que no versículo 6 diz assim, ó: e creu Abraão, e isso foi-lhe imposto por justiça. Ele está dizendo, tu está mandando eu olhar para o céu, e eu não estou vendo nada. E Deus está dizendo, então por que tu não, porque mesmo assim tu está crendo? Eu não estou crendo no que eu estou vendo, eu estou crendo no que tu está falando, eu estou crendo naquilo que tu está me dizendo. Eita glória! Se tu não voar comigo aqui agora, eu vou parar. Ele está dizendo, Deus, a fé que eu tenho em ti é mais poderosa do que a visão que os meus olhos me dão. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou enxergando, mas eu estou crendo. Eu creio no que o Senhor está falando. Eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz? E a capetada nervosa? Tem gente no evangelho igual esses discípulos do caminho de Emaús. Vão sustentar a fé por um tempo, vão permanecer no caminho por um tempo, vão permanecer na igreja por um tempo, mas quando a promessa demorar, quando os olhos não veem, quando as mãos não tocam, fica difícil suportar apenas o crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu aguardo. Oh glória! Oh glória! Oh, eu vou falar. Se tu não pegar, vou parar o microfone, vou soltar o microfone agora. Promessa é aquilo que ainda vai chegar. Fé é o que tem poder para materializar a promessa. Cadê você que vai abrir a boca? Eu vou falar. Oh glória! Oh glória! Tem gente aqui, eu vou falar. Tem gente aqui, queridos, que tem vários tipos de fé. Tem gente que tem fé do tamanho da dos discípulos, quando Jesus olhou para eles no mar da Galileia e disse: homens de pequena fé, não tiveste fé para acalmar essa tempestade? Tem gente que tem cargo, mas a fé é pequena. O nome é grande, mas a fé é pequena. A importância do ministério é grande, mas a fé é pequena. Já tem outros, conforme a mulher cananeia do capítulo 15, versículo 22 de Mateus. Ela gritou atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus olhou e disse: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e até porque não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela abre a boca e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme tu deseja, e a sua filha já está livre. Ei, eu tenho um negócio aqui que vai apavorar o diabo. Você sabe quem estava em casa endemoniada? A filha. E estava horrivelmente endemoniada. Mas você sabe quem foi buscar Jesus pela filha? A mãe. Aprenda.
Talvez quem mais você ama não está aqui. Está na barraca, está com a amante, está na droga, está desviado. Mas mesmo aquela pessoa que tu ama não estando aqui, quem tem poder e força para buscar por ele veio a essa igreja hoje. Eita glória! Eita glória! Eu vou voar aqui hoje. Fala pro teu irmão assim: por tua causa vai sair uma ordem de libertação hoje. Ó glória! Ó glória! E o Satanás que está lá vai ter que ouvir. O Satanás que está lá vai ter que obedecer. Vai para casa porque teu marido está livre. Vai para casa porque tua esposa está livre. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Estou sentindo Deus. Estou sentindo a presença de Jesus. Vai para casa que a tua filha está livre. Olha para mim. Tem gente como os discípulos com a fé pequena. Tem gente como a mulher cananeia com a fé grande. Mas tem gente como o centurião. Oh glória! Oh glória, Senhor. O meu criado está horrivelmente enfermo. Cura ele. Daqui a pouco Jesus falou assim: eu vou lá na sua casa. Ele abriu a boca e disse: não precisa. Por quê? Envia só uma palavra e o meu criado ficará curado. O grandão da Galileia olhou para os discípulos e disse assim: nem em Israel achei uma fé igual a desse homem. Tem gente que tem uma fé pequena, tem gente que tem uma fé grande, mas tem outros que tem uma fé inigualável. Oh glória! Se tu não voar comigo, na casa da cananeia, Jesus entra para libertar. Na casa do centurião, ele entra para curar. Em Caná da Galileia, ele entra para transformar. Na casa de Levi, ele entra para perdoar. Mas na casa de Zaqueu, ele entra para salvar. Oh, oh. Eu estou sentindo a graça do grandão da Galileia. Oh glória, eu vou falar. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: você está aqui na casa de Deus, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai visitar a sua casa antes que o culto termine. Varão, eu vou correr aqui. Camanaia. Se é enfermidade, ela vai sair. Se é possessão, vai ter que ir embora. Se é salvação, ele vai lá. Ele vai na biqueira, ele vai na rua, ele vai no táxi, ele vai no Uber. Ele vai salvar a alma. Rapaz, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Oh glória! Você está sentindo essa presença poderosa de Jesus? Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Tem gente que vai abandonar o caminho, não vai aguentar esperar. Olha para mim, sabe qual era a notícia que havia percorrido naquele momento? Não que Jesus tinha ressuscitado, mas que os seus discípulos haviam roubado seu corpo, subornaram os soldados para espalhar essa notícia. Aprenda,
Sabe como a consciência e a fé deles foram vendidas? Não por aquilo que eles viram, mas por aquilo que eles ouviram. Você sabe por que eu não comento nada das pessoas na rede social? É muito raro. E você nunca vai me ver falando de alguém, mesmo se for nos bastidores. Porque aquilo que eu vejo, eu provo. Aquilo que eu ouço, não. Cuidado para você não ser vendido. Cuidado para você não ser comprado por uma ideia que falaram para você acerca de alguém. E esmorecer sua fé. Tirar você do eixo da promessa. Oh glória, você está quase colidindo com aquilo que Deus te entregou e estão querendo tirar você da rota. Cuidado, olha para cá, não pegou. Estão falando para você coisas que você nem viu. Quer pegar alguém pela unha. Quando vier te falar algo de alguém, deixa ele falar. E no final você fala assim: você prova o que você falou para mim. E o que você está falando dele, eu posso chamar ele e falar. Se falar que não é fofoca, eu vou falar. Trovão, me prova. Porque lá no livro de Gálatas, olha para cá, a Bíblia diz que quando Pedro, olha para cá, quando Pedro se encontrou, quando Paulo chega na Galácia, sabe o capítulo 2 de Gálatas, sabe quem é que está no meio dos gentios? Está Pedro, oh glória, conversando com os gentios. Paulo olhou assim e falou: peraí, esse camarada quando está perto dos judeus, age como um judeu puro, quando está perto dos gentios, age como se fosse um gentio. A Bíblia diz assim, ó: e Paulo repreendeu Pedro na cara. Eu vou falar, aprenda. Paulo não precisava de um amigo igual a Pedro, mas Pedro precisava de um amigo igual a Paulo, que chama ele e fala na cara. Pessoa verdadeira não manda recado, fala na cara. Vou falar, hein? Quer falar da vida dos outros? Quando tiver cara a cara, pelo menos honra as calças que tu veste. Porque quando eu fui da vida errada, cadê que eles são bonitos? Quando eu fui da vida errada há 28 anos atrás, na linguagem do tráfico, não podia haver vacilação. E agora que eu estou no evangelho, eu vou vacilar? Ou será que tu está do lado de uns vacilão chamado crente? Porque crente deriva-se da palavra crer. Agora cristão é o aumentativo de Cristo. É fazer o que Cristo fez. É obedecer o que Cristo mandou. Oh glória, olha pro trovão. Daqui a pouco os dois estão indo embora. A noite está chegando. Só que no meio deles, do nada, ele não interrompe a conversa. Ele para no meio. Num dado momento o grandão da Galileia fala assim: o que é que vocês dois estão conversando? Eles olham para o grandão da Galileia e dizem assim: forasteiro, tu não veio lá de Jerusalém? Tu não está vendo o que está acontecendo? Ele disse: o quê? Alguém diz que eles não reconheceram Jesus por causa do cair da noite. Uma dessas explicações plausível. Ou foi por causa da obscuridade do dia, ou foi porque realmente Jesus não quis que eles os conhecessem. Olha para mim, a Bíblia diz que eles disseram: tu não sabe da notícia? Estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas só ouvimos falar, mas até agora não ouvimos. E a Bíblia diz que Jesus está indo com eles, e Jesus vai lhe explicar as escrituras. Olha para mim, o grandão da Galileia vai explicar a eles as escrituras. Daqui a pouco, num dado momento, eles disseram assim: olha, já está tarde,
E nós, como judeus hospedeiros, não queremos que tu vá embora. Entre na nossa casa, durma conosco, e quando for de manhã cedo, o Senhor pegue o seu caminho como viajante. Olha para mim, Jesus não pediu para entrar, mas eles convidaram Jesus. Aprenda, Jesus é um gentleman, ele não mete o pé na porta, ele está na porta batendo, dizendo: deixa eu entrar, porque se eu entrar, eu vou entrar na sua casa, você vai se alegrar com a minha entrada. Eita, eu falei assim: grandão, por que eles iriam se alegrar com a tua entrada? Ele falou comigo: porque todo salvo é alegre, todo salvo é feliz. Aí eu falei para ele assim: mas a gente que é salvo sente tristeza. Ele disse: trovão, o salvo sente tristeza, mas não é triste. Oh glória! A Cassiane canta assim: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora só existe alegria. É feliz quem tem Jesus no coração. Oh glória! Cadê os crentes que é feliz? Cadê os crentes? Quando o grandão da Galileia entra, se lava, as mãos são lavadas. Eles disseram assim: tem um pãozinho aqui para você comer, quer comer? Ele disse: quero. Mas antes da gente comer, vamos orar? O grandão da Galileia pegou o pão assim, levantou para o alto, olhou para cima e disse assim: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. E fez assim, ó. Quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram na hora e reconheceu que era Jesus, e ele desaparece. Olha para mim, porque na última ceia ele pegou o pão e disse: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Jesus, quando partiu o pão, remeteu a mente deles ao último encontro antes da cruz. Olha para mim, ele está dizendo: se vocês não me conhecem pelo que eu sou, vão me reconhecer pelo que eu fiz no meio de vós. Ei, se preciso for, ele vai remeter sua mente lá atrás e dizer: hoje você está assim longe, hoje você está assim afastado, mas lembra quando tu estava na minha presença, o que é que a gente fazia juntos? Oh glória, quantas vezes eu te usei, quantas obras eu realizei através das tuas mãos. Oh glória, agora pega, quando o grandão da Galileia vai embora e eles reconhecem Jesus, eles dizem assim: agora está explicado, dá para entender, ele não parecia ser um forasteiro normal. E daqui a pouco o outro falou: por quê? Porque enquanto ele pregava, o nosso coração queimava. Oh glória! Enquanto ele pregava, o nosso coração ardia. Não pegou? Coração no texto não é órgão, coração é metafísico, é alma. Ele está dizendo: quando ele falava, a nossa alma se incendiava, os sentimentos estavam incendiados. Não pegou? Por isso não deu glória. A fé estava lá embaixo, mas quando o grandão da Galileia falou, oh glória, o coração que estava esfriando começou a aquecer. Oh glória, os sentimentos começaram a aquecer. Voltou a amá-lo, voltou a acreditar, voltou a crer. Oh glória, olha para o teu irmão e diga assim: naquela hora o coração acendeu. Diga: o coração acendeu. Quem acendeu o coração deles? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Agora, quem é que tem o trabalho de manter o fogo aceso? O fogo é de quem? O fogo é de quem? Mas quem é que tem que manter esse fogo aceso? Ele está dizendo: eu produzo fogo, e eu, Senhor, produzo a lenha. Você não pegou? Ele está dizendo: tem uma harmonia entre eu e você. Qual é, Senhor? É que o fogo é meu, mas a lenha é sua.
glória. Se não gerar lenha, o fogo vai apagar. Quer ver uma coisa? Olha para cá. Quantos aqui querem avivamento? Levante a mão. Quantos aqui querem fogo? Levante a mão. Olha para mim, talvez fogo você já tenha, mas o que você tem feito para manter esse fogo aceso? Oh, glória! Não pegou, por isso não deu glória. Vou falar da glória só se tu quiser. Barulho não traz fogo, mas entrega faz Deus acender a chama. Oh, glória! É entrega, diga entrega. Lenha é produzido na renúncia. Que isso, trovão? Renúncia. Porque a renúncia produz. Jesus disse assim, ó: aquele que abre mão de pai, de mãe, abre mão desse mundo por amor a mim, eu lhes garanto, eu lhe darei 100 vezes mais nessa vida, e na próxima vida eu te darei a eterna. A renúncia produz. A renúncia faz Deus te honrar. Eu vou falar da glória só se tu pegar. Olha para mim, ele disse: aquilo que você renuncia, eu te garanto que eu te darei algo melhor e te darei 100 vezes mais. Tem gente que está apontando o seu momento. Olha onde ele está, olha o que ela tem, olha o que ela possui. Está todo mundo vendo o que você tem e quem você é, mas só Deus sabe o quanto você renunciou para possuir o que Deus te entregou hoje. Oh, glória! Eu tô com vontade de correr aqui, eu tô com vontade de marchar aqui. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus? Olha para mim. O culto pode estar bonito, o culto pode estar com a harmonia perfeita, cânticos bem afinados, harmonia sincronizada, palavra teologicamente, exegeticamente, hermeneuticamente perfeita e explicada, mas se não tiver lenha, vou falar, se não tiver lenha, vai voltar para casa com a mente cheia, mas com a alma e o espírito vazio. Eita glória! Não, se tu não pegar, vou soltar um microfone agora. Quem é que traz o fogo é quem? Diga: Deus. Isso está em Levítico 9:23. O Senhor acendeu o fogo do altar diante de Arão e de Moisés. O fogo é de Deus, mas o grandão falou assim: o fogo é meu. Mas, sacerdote, vem cá. Você vai ter aqui alguns turnos, e cada turno que tiver aqui, o sacerdote que for assumir tem que trazer lenha. Mas para quê? Para manter o fogo do altar aceso. Oh, glória! Eu vou falar. Olha para mim, olha para cá. Tem que ter lenha. Diga: tem que ter lenha. É por isso que tem gente que pega o púlpito para pregar e parece que está morrendo. Pega o microfone para cantar e parece que está morrendo. Sabe por quê? Porque vai pregar sem lenha, vai cantar sem lenha. Oh, glória! A saudação pode ser de 3 minutos, mas tem que ter lenha para queimar. A canção pode durar 5 minutos, mas tem que ser 5 minutos colocando lenha na canção. Oh, glória! Deus está dizendo: o tamanho do fogo depende da entrega da lenha. Tem lenha, tem fogo, tem lenha, tem fogo, tem fogo, tem lenha.
Aí tem gente que vem para a igreja, não traz lenha, aí fica criticando quem trouxe. Eita glória! Aí tem gente que não trouxe lenha, olha para cá. Não estou aqui dizendo que você que está sentado está sem lenha, porque cada um tem uma maneira de reagir. Mas tem gente que fala assim: para de ficar dando glória toda hora aí, para de ficar levantando toda hora aí. Eu não sei para que esse negócio de ficar pulando, senta, levanta, engraçado, tu vai lá pro Pacaembu, aí tu tá lá sentado, glória, quando o Corinthians faz um gol tu pula, tu vai lá pro Morumbi, tá sentado, quando o São Paulo faz um gol tu pula, tu vai lá pra Vila Belmiro, tá sentado, quando o Santos faz um gol tu pula, tu vai lá pro Palestra, quando o Palmeiras faz um gol tu pula. Quer dizer, é só o time fazer um gol que você reage, e tu acha que eu senti na presença de Deus, eu não vou reagir, eu trouxe lenha. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: me deixa, eu vim para queimar hoje, eu tô queimando. Cadê os crentes que estão queimando? Eu vim queimar, deixa queimar. Coração sem fogo é coração sem vida. Trovão tem que ter fogo, nossa alma tem que queimar. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha para mim. Eu não sei como é que pode que tem gente no evangelho que critica a gente. Aí tem uns aí que diz assim: sei para que essa loucura, é por isso que eu não gosto de ir na igreja pentecostal. É um pula-pula, rapaz. Se tu já tomou uma cachaça, tu sabe do que eu tô falando. O camarada pode ser freumático. Chegava assim, na festa, quer tomar um negocinho? Tem um Bacardi aí, tem um Black Label com gelo, tem uma Heineken, só um copinho. Quando entrou pra corrente sanguínea, tava tocando um mó musicão, ele tava assim, freumático. Mas quando tomou a primeira dose que entrou pra corrente sanguínea, ao pezinho. Quando tomou a segunda garrafa, sabe por quê? Seu corpo reagiu ao efeito do álcool. Aí tu fala assim: por que o senhor pula? Porque meu corpo não reage ao álcool, meu corpo reage à presença. Oh, glória! Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: a Bíblia permite você se embriagar, se embriagar, mas não do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh glória, oh glória. Coloca aí, meu amigo, coloca na tela aí, Atos 2,14. A partir do verso 11, vai, Atos 2,11. Cretenses e árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vai. E todos se maravilharam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Olha a resposta de Pedro, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vai, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias diz: acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão e terão sonhos. Olha para mim, dá glória se tu pegar. Quando viram os discípulos dentro do cenáculo assim,
Senti na graça quem estava do lado de fora que não busca. Falei, ih, esse negócio de balançar o corpo pra lá e pra cá, isso é cachaça. Isso aí é vinho. Pedro, quando levantou, falou, opa, isso aqui não é cachaça. O que é então? É promessa. É promessa. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Olha para mim. Olha para mim. Fica atribuindo ao diabo a macumba. Quando você vê um crente assim, atribuir a cachaça. E Pedro disse, não é cachaça, é presença. Sabe por que atribuir a cachaça? Porque 120 estavam buscando, orando. O restante estava na festa, bebendo, comendo. E quando viram aquela manifestação, por não ter discernimento de espírito para saber o que era, disseram cachaça. Olha para mim, se tu não leva uma vida de oração, se tu não leva uma vida de consagração, não emite opinião sobre aquilo que você não detém domínio. Deixa eu só dizer uma verdade para você aqui. Você sabe quem blasfema contra a presença de Deus? Não é ímpio. Deus não leva em conta o tempo da ignorância dele. Quem blasfema é crente. E quem blasfema para esse não tem perdão. Você pode voltar para a igreja, mas nunca mais tu volta para a presença de Deus. Fica de brincadeirinha, de línguas estranhas, zombando. Ah, Trovão, mas o menino que você cuida falou em línguas estranhas. Línguas estranhas não. O que ele disse foi em inglês, e um inglês mal falado, mas falou. Tem nada a ver com línguas estranhas, é línguas humanas. Agora você brincando de profecia, brincando de línguas estranhas, você está orando para ter discernimento se é Deus ou capeta, ou se é emoção, ou se é carne? Se tu não sabe o que é, cala a tua boca que vai ser melhor para você. Está acabando, glória a Deus agora. Eita glória. Oh glória, cadê os crentes que veio queimar aqui hoje? Cadê os crentes que veio queimar aqui hoje? Coração que não queima apaga. Fogo que não era alimentado morre. O problema não é Deus que quis deixar o fogo apagar. Porque 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o espírito. Não é Deus que quis que você apagasse. Ele acendeu você. É que você trocou o momento de oração pela maratona Netflix. É que depois que você conseguiu o que você queria, olha para mim, estava na prova, botou no coração de fazer 7 dias de monte direto. Chovendo, quando você não tinha carro, tu botava o pé na lama. Agora que tem um carro, depois que leva o carro na lavação, vamos fazer 7 dias de monte, vamos embora. Depois que o monte está cheio de lama, você vai falar para o camarada, hoje eu não vou não. Acabei de tirar meu carro da lavação, hoje eu vou sujar a roda do meu carro. Deus vai ter que te pegar, porque quando tu estava na prova, tu metia o pé na lama e agora não quer colocar o carro. Deus vai fazer com você igual fez com Jó. Tudo que eu tinha era dele, ele me deu, ele mesmo tomou. Fala pro teu irmão assim, ó, cuidado, fala, cuidado. Porque entre perder você e as coisas vão embora, mas Deus te traz. Deus traz você para a presença dele. Oh, glória! Tem alguém que ainda está queimando aqui, tem coração que está aqui. Já vou finalizar agora. Que tipo de coração é o seu? O coração que é aceso, de Lucas 24:32, ou o coração que tinha na igreja de Laodiceia? Jesus disse que existe 3 tipos de coração: o aceso, e o que ele propôs a Laodiceia. Antes vocês fora frio, coração frio. Ou antes vocês fora quente, coração aquecido. Mas vocês não são quente e nem frio, vocês são morno. Os 3 tipos de coração, quente, frio e morno. Só que o frio, ele aquece. O quente, ele acendeu. Olha para mim, mas o morno, ele não consegue estar. Se eu falar um negócio aqui, não vai ficar chateado, não. Das 7 igrejas da Ásia Menor, a única que não recebe elogio é Laodiceia. Sabe o que eu fiquei espantado quando eu li o texto? É que tirando Esmirna e Filadélfia, todas as outras tinham problema de tolerância, tolerar a doutrina de Jezabel, tinha o problema de Éfeso,
que corrigia, mas não tinha mais o primeiro amor. Todas as igrejas tinham um problema. Mas olha para cá, Sardes tinha problema. Todas tinham, Pérgamo, Tiatira, todas tinham. Mas olha para cá, só tem uma que não recebe elogio de todas as 7. Só Filadélfia, só Laodiceia. Agora, o que me espantou? É que o problema dela, pode olhar o texto, não tem problemas de falsos mestres, não tem problemas de pecado moral, não tem prostituição na igreja de Laodiceia, ao menos o texto não diz. Não tem problema de heresia sendo ensinado. Se o problema da igreja não é teológico e nem de pecado moral, o que fez Cristo sair de dentro dela é que trouxeram o coração para a mornidão. Disseram, aqui nesse nível a gente vive. Sabe qual foi o problema de Laodiceia? Apatia. Estabelecer um nível de vida em que Deus não se enquadrava dentro delas. Ei, olha para mim! Eu li um pensador essa semana e aquilo mexeu com a minha cabeça. Ele disse assim, coisa estranha. Chegamos no mundo sem nada. Trabalhamos para ter tudo. E no final da vida saímos como chegamos, sem nada. Você pode se vangloriar e dizer, Deus está abençoando minha empresa, Deus está abençoando meus negócios, Deus está abençoando a minha vida, mas deixa eu te fazer um lembrete. Nada do que Deus te dá aqui vai entrar no céu, mas tudo que Deus colocar aqui vai te colocar na glória. Fique de pé, você que está aceso, fique de pé. Olha para o teu irmão e diga assim, quem tem fogo acende outro. Quem tem cinza apaga o outro. Você tem cinza ou tem fogo? Está na hora de você abrir mão dessa amizade, dessa amiga cinza. Pastor, como eu identifico que a minha amiga é cinza? Ela sabe que tu é casado e está te mostrando foto de homem bonito. Você é amiga cinza. Pastor, como é que eu sei que esse amigo é cinza? Sabe que você é crente e está mandando um vídeo de pornografia para você ver. Acabou, glória a Deus, né? Pastor, como é que eu sei que essa amizade é cinza e está me apagando? Está indo lá para a tua casa, não para fazer culto, não para falar em línguas, não para profetizar, mas para falar de babado que aconteceu dentro da igreja. Você é amigo cinza. Arranque essa cinza da sua vida porque está te apagando. Amigo que diz que é crente, sai da igreja, aí manda você botar o bonezinho, mudar a roupa de crente e anda igual o MC da vida que chama você para tomar uma Heineken. Isso não é fogo, isso é cinza. Arranque essa cinza da sua vida. Agora, apóstolo, se Deus falasse comigo assim, Trovão, você quer ser uma lamparina acesa ou uma vela acesa? Eu falaria para Deus, eu quero ser uma vela. Por que, Trovão, se eu não queria ser uma lamparina? Porque lamparina tem um poder de iluminar. Vela tem o poder de ar. Aqui, ó. Quantas pessoas tem aqui hoje? Tem umas 1.000, 2.000. Vem cá, varô. Vamos supor que ela é o início. Ela tem uma vela que está acesa. Todas as outras estão apagadas. Ela encostou em você, te acendeu. Você encostou nela, acendeu. Um vai acendendo o outro, um vai acendendo o outro, um vai acendendo o outro. Oh, glória! Deus vai acender vidas aqui hoje. Cadê você que vai dar aquele glória para deixar Jesus feliz e a capetada nervosa? Aleluia, aleluia! Oi, pessoal. Hoje vamos explorar uma mensagem maravilhosa com o Peter Jr. Trovão. Prepare-se para mergulhar em ensinamentos profundos sobre como podemos intensificar nossa fé. Imagine seus corações em chamas, queimando de amor e confiança inabaláveis em Deus. A busca espiritual ativa revela o caminho para uma relação mais próxima com Cristo, trazendo luz e renovação às nossas vidas. Acompanhe o Peter Jr. Trovão nesta jornada de reflexão e inspiração bíblica. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para manter essa chama acesa.